Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião e com muita alegria que a gente volta hoje, depois de quase um mês aí, por causa desse aguaceiro, toda essa lama toda que nos atingiu. Então a gente está voltando hoje na sexta-feira com as nossas palestras às 20 horas e a gente agradece a presença de todos vocês e que todos nós aqui hoje, né, encarnados e desencarnados também, possamos aproveitar essa oportunidade de estudo, mais uma noite juntos aqui reunidos, né? Vamos então começar com a nossa prece, pedindo aos bons amigos que com certeza aqui estão, que nos auxiliem nessa tarefa, reiniciando as nossas atividades, com esses esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz e que são tão necessários e tão úteis para nós. Que a nossa irmã que fará uso da palavra seja inspirada e ajudada pelos amigos espirituais e que todos nós aqui presentes esta noite, encarnados e também desencarnados, possamos aproveitar desse estudo o entendimento da terceira revelação de Deus, que é a doutrina espírita. Que Jesus nos auxilie e que Deus permita que essa reunião transcorra em tranquilidade, graças a Deus, e assim seja. Com vocês, Tereza. Boa noite a todos. Bem, o seu Luiz veio me perguntar o tema da palestra. E eu respondi para ele, não sei. Não sei porque foram tantas coisas que se passaram pela minha cabeça, tantas ideias, era um borbulhão de ideias, e eu fiquei sem nada assim objetivo para falar. Mas eu acho que falar de tudo o que aconteceu é falar da doutrina espírita. Nas primeiras 48 horas depois dessa catástrofe, eu moro ali na rua da Altoei, onde caiu a casa de Dona Zilá, os mais antigos devem se lembrar, onde morreu os bombeiros, onde foi salvo o Nicolas. Então, e eu assistia aquelas coisas da janela, e como todos nós aqui encarnados, que ainda temos nossas limitações, ainda temos nossos vícios, nossos medos, ainda como espírita eu tive muito medo de morrer. Aí que a gente vê assim, na realidade, todos nós temos aquele desejo de preservação. Todos nós, não adianta que falar assim, eu não tenho medo não, passo dessa para outra numa boa. Não é verdade. Quando eu vi tudo aquilo caindo, quando a barreira caiu sobre os bombeiros, aquilo me deu, não é desespero, eu primeiro sentei, entrei em prece e resolvi que eu ia sair dali. Chamei meu marido, peguei meu cachorro e falei, vou sair daqui, debaixo d'água ou não. A gente até aquele momento, a gente não tinha noção se o prédio que a gente mora iria ou não cair. E a Defesa Civil começou a evacuar e nós realmente saímos. E aí saímos com água até a cintura, aquelas coisas todas que um monte de gente passou pela mesma situação. E aí, esse primeiro fato começou a minha primeira reflexão, que nós, enquanto encarnados, nós geralmente falamos assim, eu nunca faria isso, ou eu nunca faria aquilo. E minha avó, já com aquelas coisas, os ditados das pessoas mais idosas, ela sempre fala, não fala nunca, é uma palavra muito pesada. Você não sabe o dia de amanhã. Hoje nós estamos bem, amanhã não estaremos. Hoje nós temos dinheiro, amanhã nós não teremos. E ainda mais nós que estudamos a doutrina espírita, nós então é que entendemos melhor isso. Nós hoje estamos numa posição e vamos voltar para um outro corpo, o mesmo espírito, em posição muito diferente da que estamos agora. Então nunca realmente é uma palavra muito pesada. E assim, 10 a 12 dias antes dessa catástrofe, eu no edifício Verona, onde moram as minhas tias, eu vou lá todos os dias, choveu muito, não sei se vocês lembram que chegou a encher a praça, mas assim, coisa de molhar a canela. E eu tinha que ir para o consultório e fiquei olhando, telefonei, falei, eu vou chegar atrasada, e virei para a cuidadora da minha tia e falei, eu nunca que piso nessa lama. Deus que me perdoe, olha as pessoas andando nessa água como se estivessem andando. E 10 a 15 dias depois eu saí de casa com a água até a cintura, né? E numa tentativa de preservação do corpo, sim.
Naquele momento, e o engraçado é que não foi nem tão bem assim, não foi muito a questão do medo da morte. Era o medo da forma da morte. Era o medo de morrer, a gente vendo aquelas pessoas soterradas. Então, a reflexão começou ali. Gente, não vamos falar nunca. E eu comentei com a Valzali o seguinte, nessas primeiras 48 horas, porque as coisas vêm assim, num borbotão mesmo na cabeça da gente, né? Eu fiz assim uma reflexão rápida sobre tudo que a gente aprendeu aqui. Tudo. De quanto a vida é efêmera, de quanto nós todos somos iguais, porque nas 48 horas, quando nós descobrimos tudo o que aconteceu, tá? Aí todo mundo comenta, não poupou ninguém, levou pobre, levou rico, levou classe média, levou branco, levou negro, quem mora na beira do rio, quem mora no centro. Então, é mais uma constatação, somos todos iguais. Então, nós temos que parar e avaliar tudo o que aconteceu sempre diante daquilo que nós estudamos. E quem é mais evoluído? A gente fica assim, mas aí foi um resgate coletivo. Foi um resgate. Esses espíritos que partiram, esses desencarnados que foram embora, tá? É porque estava na hora deles. E nós sabemos perfeitamente que isso é a realidade. E quem é mais evoluído? Aquele que se foi ou nós que ficamos? Né? No entanto, a gente está aqui, todo mundo muito pesaroso, porque realmente é muito doloroso para as famílias que permaneceram, perderam entes queridos. Acabei de conversar com uma paciente que perdeu 17 membros da família dela. Pai que perdeu filho. Mas quem que ficou? Aqueles que ainda têm muito que cumprir. Por que esses espíritos foram de forma tão abrupta, de forma tão dolorosa, e movimentou toda uma cidade, movimentou todo um estado, movimentou todo um país? Eles, daqui a algum tempo, vão ter a constatação no plano espiritual do motivo desse acontecimento. E por que nós ficamos? Nós ficamos para dar continuidade a nosso processo evolutivo. Nós, como espíritas, não podemos ver esses irmãos que partiram como vítimas. Ainda que eles morassem em área de risco, mas ele construiu lá, na beira do rio, né? E ele sabia o que ele estava fazendo. Mas quantas pessoas, o Nicolas e o pai mesmo, eles não moravam onde eles estavam. Quem morava ali era a avó do Nicolas, a Fátima. Então, esqueci o nome da mãezinha dele, tá? O pai, que é o Wellington, e o Nicolas, com muito medo da chuva, em São Geraldo, foram dormir na casa da sogra, da avó, da mãe. Então, a casa deles lá poderiam não estar em área de risco. Eles foram para lá, morreu a Fátima, que era a avó, e a mãe. E o Nicolas e o Wellington ficaram. Por que isso? Nós compreendemos um Deus que é bom, que é justo, que é perfeito, que dá aos seus filhos a mesma oportunidade. Todos nós recebemos oportunidades de desenvolvimento, oportunidades evolutivas. Então, será que esse Deus, ele ficou apontando de lá em qual montanha caiu o raio para despencar toda aquela terra, fazer essa avalanche, esse tsunami de lama? Não. Os que partiram eram aqueles que tinham que partir. Os que se foram eram aqueles que tinham que ir. E nós ficamos para dar continuidade a nosso processo evolutivo nesse corpo. Mas temos que aprender, diante do que aconteceu, todas as lições que esse fato pode nos trazer. Primeira lição. Jesus nos falou que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, entendendo esse Deus justo, e ao próximo como a si mesmo. Mas o próximo, ele não é só meu próximo no momento de catástrofe. Ele não é só meu próximo quando eles estão num abrigo.
ele não é meu próximo somente quando ele está sofrendo com a perda de entes queridos. Daqui a 1, 2 anos, essas pessoas, com a força de vontade deles próprios, com a fé, com o auxílio de Deus, cada um deles vai estar lá na nova vida deles, tá construindo, reconstruindo suas vidas, mas ele não vai deixar de ser o meu próximo. Porque quando acontecem esses grandes flagelos, aí todo mundo se comove, todo mundo se volta para aquele fato, e a sensibilidade, o espírito sensível àquilo, passa a fazer pelo outro o que deveria fazer sempre. É óbvio que nessas situações a necessidade é muito maior. A mídia joga sobre nós informações que faz com que aquilo se torne uma mobilização, né? Veio coisas de Santa Catarina, veio coisas de todos os lugares do Brasil. Mas depois que a poeira abaixar, depois que os sentimentos se aquietarem, nós não devemos deixar as coisas passarem batidas por nós. E muitas vezes o que o nosso próximo precisa é de um abraço, de um sorriso, de uma palavra amiga. Nem sempre é a questão material. Nesse momento, eles estão precisando muito da matéria. Nesses momentos, nesse momento atual, é a fome que bateu a porta, é o abandono. Mas quem perdeu um filho, talvez esteja precisando muito mais de uma conversa amiga, de um abraço apertado, tá? De palavras que levantem a sua moral e façam com que ele enxerguem, vislumbrem, tá? Uma fé como a fé da doutrina espírita, que faça com que eles acreditem que aquele irmão, aquele filho, aquele pai que se foi apenas a casca. O corpo foi embora, a matéria foi embora, mas ele permanece vivo. Então, passar essas informações para esses irmãos que estão na situação atual também é uma forma de outra coisa que todos nós estamos praticando nesse momento, que é a caridade. E aí, falando em caridade, nós sempre falamos, fora da caridade não há salvação. E sempre questionamos aqui nas palestras que quando nós falamos em caridade, nós sempre pensamos em caridade material. Eu vou dar uma esmola, pronto, fiz minha caridade de hoje. Vou dar uma cesta básica, pronto, fiz minha caridade de hoje. Grupos que se unem para dar cesta básica, e aí fizeram a caridade do mês, ou fizeram a caridade da semana. Se as pessoas se preocupassem mais em divulgar o processo da encarnação, da reencarnação, se as pessoas se preocupassem mais em divulgar o que nós acreditamos como a vida futura, se as pessoas se preocupassem mais em explicar com palavras simples, conversar um pouquinho aqui, tem pessoas que não aceitam imediatamente, mas outras pessoas ficam curiosas, querem saber mais. Essas pessoas que chegam a abrir assim, um sinalzinho de interesse, nós devemos fortalecer essas pessoas doando um livro, conversando, batendo um papo, tirando 15 minutos do nosso tempo, meia hora do nosso tempo, e indo conversar com aquela pessoa para explicar a eles o que nós acreditamos, o que a doutrina espírita veio acrescentar nas nossas vidas. Se isso vier num crescente, essa comoção que causou a morte de tantas pessoas, mais tarde já não vai ser de tal forma ligada à matéria. Vamos nos preocupar mais com os que ficaram, com os que precisam da gente agora. Orando, é óbvio, pelos que desencarnaram, porque